Aê! Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, na noite hoje de quarta-feira, para falarmos sobre cinema, enchi meu lar cinéfilo, até botei uma luzinha nova aqui, que o pessoal falou que eu estava muito escuro, que eu estava muito dark ultimamente, então botei até uma luz nova aqui, para o pessoal poder vir este rostinho cinéfilo aqui. Hoje estou recebendo ele que, vocês já podem perceber pelos livros que está ali atrás dele, que ele sabe pra caramba, né? Professor crítico de cinema. Eu tenho um textinho aqui para apresentar o meu convidado de hoje. E olha, vai ser sensacional esse papo. Fiquem à vontade para mandar as perguntas que a gente vai tentando sempre colocar aqui na nossa pauta, tá bom, pessoal? Desculpa só pelos barulhinhos, que hoje eu estou aqui no quarto, então tá perto da janela, então de vez em quando vai ter um barulhinho de moto, alguma coisa assim, mas não liguem. Aqui a gente não tem a produção do Bial, mas aqui a gente vai dando jeito para as coisas acontecerem. Ó, Humberto, tem um textinho para te apresentar aqui, que você mesmo me mandou, você já facilitou o meu trabalho. Eu achei que ele ficou meio comprido, mas tudo bem, pode Não, apresentar. vou apresentar, quero apresentar integralmente, que merece, que a sua ficha merece aqui, a ficha técnica do meu convidado de hoje, e aí a gente começa o nosso papo. O pessoal que está vendo a gente ao vivo, podem mandar suas mensagens, tá bom? Quem está vendo a gente offline, não deixe de não só ver essa entrevista aqui com o Humberto, mas também todas as outras 108 entrevistas estão disponíveis lá na TV Caeté e também no Guia do Cinéfilo, tá bom, pessoal? Então vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é professor de filosofia há 25 anos, e também há 25 ele também escreve sobre cinema, olha que bacana. Atualmente ele é professor de filosofia da FAAP e igualmente história de cinema, olha que bacana, cara, que maneiro. Sobre filosofia ele tem vários livros publicados, sobre cinema também. Nesses 25 anos de exercício da crítica, ele escreveu para vários lugares bem bacanas. E atualmente ele escreve regularmente no Cinema Escrito e é coeditor da revista Minemocine. E ele é membro da Abracine, um assunto que a gente sempre toca aqui, né? A Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Já recebeu acho que daqui a pouco vou completar a Abracine aqui. Se eu tiver um álbum de figurinha, vou completar a Abracine aqui. E ele já escreveu muitas coisas bacanas, ele entende tudo de futebol, mas detesta o fanatismo da torcida. Eu também odeio o fanatismo da torcida. Nas horas vagas, ele escreve crônicas sobre o cotidiano de um professor de filosofia que, entre aulas, escreve sobre cinema. Humberto Silva. Humberto, muito boa noite, cara. Como a gente estava falando em off, é uma grande honra, cara, receber você aqui no meu humilde lar cinéfilo. Tudo bem com você, meu parceiro? Tudo ótimo, Rafael. Eu agradeço imensamente o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você hoje. Pô, show de bola. Vamos fazer. Vai ser bacana esta noite. Quero muito saber suas opiniões sobre as perguntinhas que eu preparei para ti. Estou aguardando. Vamos lá, então. Humberto, seguinte, essa primeira pergunta, como eu sempre faço, é uma pergunta default. É a pergunta que sempre se repete no programa. Eu quero saber como é que foi o teu início, né, no universo do audiovisual, né? Que você veio da filosofia e tem o audiovisual aí no meio. E quando é que você bateu no peito e falou assim, pô, vou pesquisar sobre cinema, vou escrever sobre cinema, da onde que vem essa paixão? E a outra questão, a sua família sempre te apoiou em todas as tuas escolhas que você teve? Conta pra gente. Bom, vamos lá. O cinema, né, o audiovisual, eu, criança, assistia muito televisão. Então, sou da época da televisão, inclusive, ainda em preto e branco, né, na década de 70. E eu passava boa parte do tempo assistindo televisão. E então, meu contato com o que vem a ser o cinema, ele começa vendo filmes na televisão. Eu passava horas e horas e horas assistindo filmes na televisão e eu lembro de diversos seriados, principalmente Bang Bang. Eu era um aficionado, né, criança, por Bang Bang. E aí, então, eu passava boa parte do tempo. Eu tenho agora em mente a minha filha, tenho uma filha com 5 anos de idade, Maria Domitila, o nome dela, e a Maria Domitila fica boa parte do tempo dela hoje no iPad. Né? Na minha época eu ficava na televisão. E então, isso na década de 70, na época em que os canais de televisão passavam filmes, muitos filmes
do cinema mudo, né, o cinema silencioso, depois o cinema sonoro, nas décadas de 30, 40, 50, e eu assistia, né, criança, pelo menos 2, 3 filmes, pelo menos um Bang Bang por dia. E com o tempo, assim, 10, 11 anos de idade, eu lembro, meu pai assinava um jornal, Diário de São Paulo, e eu comecei a ler para ver inicialmente a programação, não é, o que passaria à noite para eu assistir, e, e aí então eu comecei a ler também, ler sobre cinema, e isso, meados da década de 70, eu lia todos os dias, então eu lia sobre a programação da televisão, então eu tinha 9, 10, 11, 12 anos de idade, até os 14, 15 anos. Mas você pergunta como é que eu fui parar no cinema e bati no peito, e não é? Essa coisa de escrever sobre filmes. Aí é um processo mais complicado e, e não é fácil assim de se responder, porque eu jamais imaginei, criança, não é, que eu faria qualquer coisa ligada ao cinema. Escrever, então, era uma coisa bastante distante. O que eu percebia pequeno é que eu tinha uma certa tendência para filosofia e literatura. Mas antes mesmo de fazer filosofia, estudar filosofia, para sua curiosidade, porque eu não coloquei lá na minha mini bio, minha primeira graduação é em física e matemática. Que legal! Depois que eu fui para filosofia. E na filosofia, aí já na década de 90, eu conheci um grupo, né, de pessoas, de amigos na época, que nós nos encontrávamos, íamos frequentemente a cineclubes, principalmente, assistíamos aqui em São Paulo, no Lazar Segal, né? Cineclube Lazar Segal, a Cinemateca. Comecei a frequentar, então, com uma certa assiduidade, a Cinemateca, principalmente, isso no final da década de 80, começo da década de 90. E a gente, né, eu e os amigos, depois dos filmes, saíamos e conversávamos a respeito dos filmes, o que cada um tinha achado, etc. E aí um desses amigos, hoje é professor de filosofia na USP, ele, logo no começo em que a internet começou a circular, na década de 90, ele criou um site chamado Loquens e me chamou para escrever. Já que você gosta de cinema, então começa a escrever aí. E foi então aí que eu comecei a escrever. Isso foi em 95, 96, por aí. Não levava... Quer dizer, para mim era um hobby, era um passatempo. Eu sempre me vi, efetivamente, como professor, e não é como crítico, alguém que escreveria sobre cinema. Mas, na medida que eu comecei a escrever, eu gostei e achei que era uma coisa bacana e tinha uma certa repercussão, pelo menos nesse circuito bastante fechado de amigos, né, de faculdade. E aí, no começo do século, no ano 2000 mais precisamente, o Hermes Leal, editor, ele criou a Revista de Cinema, uma revista impressa que circulou durante 15 ou 16 anos, e eu tomei coragem e mandei um texto, aliás, sobre Cronicamente Inviável, que foi publicado na revista. Você falou de livros, então saiu justamente esse texto nesse livro aqui. É o primeiro livro que eu publiquei, Que Ir ao legal! Cinema, um olhar sobre filmes, que é um livro de 2006, é o meu primeiro livro sobre cinema. E então eu comecei a escrever aí sim, já profissionalmente, à medida que eu recebia, tinha remuneração, para a revista de cinema do Hermes Leal. E eu fiquei na revista de cinema enquanto a revista ela foi impressa, né? A partir de 16, então ela se tornou apenas virtual. Então, fiquei um bom tempo
o que me deu muita experiência, principalmente na escrita, porque eu fui amadurecendo a escrita com o tempo. Da revista de cinema, então, aí, né, outros espaços se abriram e você vê como são as coisas e as circunstâncias da vida. Eu acabei, depois, né, sendo convidado para dar aula de filosofia na FAAP. A FAAP tem, aqui em São Paulo, tem um curso de cinema, né, um curso de cinema importante, e depois de alguns anos dando aula só de filosofia na FAAP, fui convidado para dar aula de história do cinema. E estou dando aula de história do cinema na FAAP e, mais recentemente, também na Academia Internacional de Cinema. Então, esse é um pouco o meu trajeto, como eu cheguei a escrever, começar, né, a escrever sobre cinema. Que bacana. Quanto à segunda parte da pergunta, a respeito da família, bom, meus pais, eles nunca participaram diretamente das minhas decisões. Então, quando eu escolhi, né, adolescente, fazer física, e a ideia era de me tornar professor, que é o que, de algum modo, me caracteriza até hoje, não é? Eu sou reconhecido. Então, eles gostaram, acharam que era legal, bacana. Então, não teve nenhum tipo de problema, vamos assim dizer, no âmbito familiar com relação à escolha de profissão. Eu falo essa questão de professor porque isso é o que mais me identifica de fato. Quer dizer, Rafael, crítica de cinema é algo que eu faço, adoro, gosto imensamente, não é só uma palavra frequentemente utilizada aqui, a paixão, né? Quer dizer, é uma paixão, mas não é algo que eu faça, quer dizer, agora, dando aula de história e tal, então praticamente 80%, 90% do meu tempo é dedicado ao cinema, né? Mas não é algo que eu pense profissionalmente. Quer dizer, eu me vejo efetivamente como professor. Pô, show de bola, que bacana, Humberto. Olha quem está aí com a gente, Celso Sabadinho, meu querido amigo. Eu já vi. Meu querido amigo, um beijo para você, Celso Sabadinho, esse corintiano que eu adoro. Chamo ele de mestre, Humberto, Eu até hoje. sei. Mestre, querido, ele já esteve aqui também Enorme no programa. admiração, tenho enorme admiração pelo Celso. O Celso é tão famoso, Humberto, que ele dá autógrafos, me contaram. Os Tô meus sabendo. entrevistados me contaram que Celso Sabadinho sai distribuindo autógrafos nas cabines de imprensa por São Paulo. Celso Sabadinho é a celebridade. É impressionante este moço. Grande Celso. Beijão para você, querido amigo. Esse aí é Aliás, nota eu e o 10. Celso trabalhamos juntos na revista de cinema, um período. Que Ele também bacana. escreveu para a revista de cinema. Não, ele é fera. Eu falei para ele que eu vi até quando ele fazia parte lá do Rony Von, que às vezes pegava aqui no Rio de Janeiro, pegava acho que é a TV Gazeta, né, se eu não me engano, que tinha um programa do Rony Era Von, né? a Gazeta, Rony Von. Aí eu lembro que tinha, já foi o Christian Peterman, saudoso Christian Peterman, que saudade, grande Christian Peterman Christian, também, exatamente. e o Celso Sabadinho também, tava lá, grande Celso Sabadinho, querido amigo. Mas, Humberto, seguinte, quero saber de tu uma coisa. O que tu acha? Queria saber de você uma questão. Os críticos de cinema, com os teus textos, estrelinhas, bolinhas, raiozinhos, aquela coisa toda, você acha que os críticos de cinema hoje em dia eles influenciam a ida do espectador para ver um filme nos cinemas ou até mesmo assistir um filme em casa, nos streams? O que você acha? Olha, Rafael, há toda uma mobilização nesse sentido, né, que, de algum modo, afinal de contas, a engrenagem, vamos assim dizer, da imprensa, ela não funciona gratuitamente. Quer dizer, um crítico não seria pago por um órgão de imprensa para escrever alguma coisa que, de algum modo, não houvesse retorno, pelo menos a expectativa de retorno. Quanto à influência, eu acho que aquilo que um crítico escreve, você veja a curiosidade da minha situação.
eu comecei a ler e a me interessar, né, por aquilo que se escreve sobre cinema com 10, 11 anos de idade. Mas isso é um caso, não é, que foi bastante circunstancial. Eu assinava o jornal, eu lia, gostava de cinema e tal, e a coisa ia por aí. O que eu acho, pelo menos assim que eu entendo, é que a crítica de cinema, assim como a crítica de maneira geral, ela acaba circunscrita a quem lê, independentemente de ter o impulso para ir ou não assistir a um filme. E isso, pelo menos, sempre aconteceu comigo. Então, não é, eu vejo um filme, acho interessante, aí eu procuro ver, por exemplo, o que o Celso escreveu, o que o Zé Geraldo Couto escreveu, o que o Zanin escreveu. Isso eu faço até hoje. Né? Eu A também. Ivonete, Eu também a tenho com Ivonete, alguns, eu também faço isso. Com alguns eu tô sempre pegando as dicas. a Ivonete Pinto, o Luiz Joaquim, lá em Pernambuco. Então, eu acompanho o que essas pessoas escrevem. E acho que a gente acaba ficando no circuito razoavelmente fechado. Quem não tem disposição efetivamente para ler sobre crítica de cinema e vai ao cinema por outras razões, não é. Pessoas assim não são impulsionadas pelo que se escreve. Agora, é claro que aquilo que se escreve pode gerar polêmica, pode gerar discussão, mas essas polêmicas, essas discussões, elas também acabam circunscritas ao universo não é, dos críticos de cinema ou de cinéfilos, ou não é, de pessoas que são apaixonadas por cinema. Eu não creio que o público, de maneira geral, se aproxime de uma crítica de cinema e, a partir dela, seja impulsionado a ver um filme em razão daquilo que o crítico escreveu. Mas isso eu acho que vale também para outras formas de exercício de crítica na literatura, nas artes plásticas, né? No teatro. Quer dizer, nesse ponto, embora talvez a palavra seja inapropriada, há uma espécie de elitização de quem lê a crítica e, de algum modo, a partir dela, é impulsionado a ver um filme, ou mesmo a partir da crítica passe a ver o filme de maneira diferente, ou tenha uma outra impressão, uma impressão diferente daquela que teve sem ler um crítico. Então, veja, então posso falar um pouco da minha experiência também. Muito do que eu vejo no filme, num primeiro momento, sem ter lido uma crítica, ele pode se modificar a partir do momento em que, por exemplo, eu bato o olho e vejo o que o Zé Geraldo Couto escreveu sobre isso. Ele percebeu isso que eu não percebi. Tal. Então, para mim, a coisa, como experiência, a coisa ela funciona mais ou menos assim. E as pessoas do meu convívio, as pessoas que não têm essa ligação orgânica, por assim dizer, com o cinema, elas vão para o cinema por outras razões. Né? Pela publicidade, por exemplo, em torno de um filme que independe. Então, o cinema mainstream, por exemplo, eu acho que ele independe completamente da crítica. Ou a crítica ela pode ratificar, não é, uma ida ao cinema. Você vai pensar um filme como Batman, por exemplo, não é? Você tem tanta publicidade não é, feita para esse filme que não é, quando alguém que teria disposição para assistir a esse filme ler alguém, né, isso não vai modificar absolutamente nada a motivação para assistir a um filme, né, considerando aqui Batman, por exemplo, um filme, né, hegemônico da produção cinematográfica em âmbito mundial.
Muitas coisas que você falou, cara, eu concordo plenamente, assim, essa coisa do refletir sobre os textos, né, dos críticos. Eu também sou um leitor, assim, principalmente de jornal impresso. Ultimamente, eu confesso que eu não tenho comprado tanto jornal impresso. Aqui no Rio, eu gostava de comprar o jornal de São Paulo, porque os meus críticos preferidos estavam em São Paulo. Então, assim, mas aqui no Rio, eu estudava na Zona Sul do Rio, na Gávea, então lá tinha uma banca que tinha lá todos os jornais, assim, aí chegava. Eu era o primeiro a comprar, eu e dois velhinhos, que sempre estavam lá comprando jornais em São Paulo. Aí Sei. eu comprava o valor econômico, tal, que fazia economia, fiz informática, então eu É, tinha do uma valor outra. econômico, eu gosto do Pedro. É, Você falou do valor econômico, eu gosto muito de ler o Pedro Butcher. o Pedrão já teve aqui também, grande Pedro Butcher, ele é fera demais. E aí, pô, eu ficava sempre olhando e eu recortava, Humberto, e botava num caderninho as críticas que eu gostava dos filmes para depois ficar debatendo assim, o que eu achei do filme e o que o crítico achou. E aí eu ficava naquele duelo sozinho, Humberto. Sozinho, assim, Sei. caramba, meu Deus, como é que ele achou isso, Jesus Cristo? Eu não achei nada disso, meu Deus. E era muito divertido isso. Eu fazia isso com os bonequinhos do Globo também. E Sei. mais para frente, eu nunca imaginar que eu hoje, pô, eu conheço tanta gente e já pude conversar com tanta gente que eu admirava, assim, da escrita, né? Eu falei até pro Zanin, o Zanin teve aqui, né? Eu falei pro Zanin, Zanin, cara, quando ele foi ver um filme chamado Primaveras Escuras, lá no Sei. Joia. Eu fui programador do Cinejóia, cinema de rua aqui no Rio de Janeiro. E, Aham. cara, eu fiquei assim, ele entrou no cinema, assim, acho que ele nem percebeu, que eu fiquei assim, fiquei fascinado, falei, caramba, Gautilei há tanto tempo. E ele, pô, foi lá, viu o filme e tal. Aí eu até lembrei com ele dessa história, pô, grande Zanin. Então, assim, O é Zanin, uma referência gigante, né, cara? Tem tanta gente boa, né, no meio da crítica, né, Humberto? Tantos amigos, né? tem. Tantas pessoas queridas. Então, Citou tantos nomes bacanas, maravilhosos aí. o Zanin é uma referência, uma outra referência importante. Dos críticos de cinema no Brasil, quando, meados da década de 90, quando o Zanin começa a escrever no Estadão, e aí eu comecei a ler o Zanin. E na época ele era o crítico que eu lia assim semanalmente. O filme saía, acho que na época era sexta-feira, não é? Que era o dia que os filmes eram lançados. E aí, então, eu li a primeira coisa, eu li a crítica do Zanin, isso na década de 90. E lia também na Folha o Zé Geraldo Couto. Gostava. E um outro crítico também, que na época me chamava muita atenção, mas que hoje está um pouco afastado, é o Sérgio Riso. Também escrevia na Folha. Pô, eu sou muito fã de tanta gente, cara. Olha, eu adoro o Sérgio Alpendre, ele teve aqui também, adoro. Gosto de. O José Geraldo Couto teve aqui também. O Zé, eu falei pro Zé que eu fui entrevistar o Zé aqui. Eu falei, Zé, nem dormi, Zé. Fui te entrevistar um dia, eu nem dormi, Zé, que eu te entrevistar. Aí ele falou: que isso, menino? Que isso, menino? Só dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá aqui com a gente. Ó, o Euler Félix está aqui, também já teve aqui. Grande Euler. Esse cara sabe muito de cinema. Um abraço para você, Euler. A Ivonete Pinto, querida, também já teve aqui, tá aí também com a gente. Um beijo, Ivonete. A Carol Dibel, produtora lá de Minas Gerais, está aí com a gente também. Uhum. Carol, super beijo para você, querida Carol. Ela tá sempre lá produzindo os filmes do Cavi. Esse Cavi que não para, meu grande amigo Cavi Borges. Cadê? Tem uma energia impressionante. Com certeza. Ó, a Carol falou que sente falta do jornal impresso, das críticas maravilhosas. É verdade, né? Essa é uma coisa que eu tenho percebido, que o jornal impresso tem diminuído cada vez mais os caracteres, né? Cada vez mais as linhas, né? Antigamente tinha os textos maiores, né? Hoje está cada vez mais resumido, né? Um negócio assim bem mais curtinho, né? Dá vontade de ler aquele texto, dá vontade de desenvolver mais. Você vê que o crítico queria desenvolver mais, mas tinha que reduzir tudo, né? Sim, tem essa questão, mais recentemente, de limitação de espaço da É. imprensa escrita, principalmente. Na década de 80, eu lembro do Caderno de Cultura do Estado, os textos eram enormes, praticamente ensaios, né? Depois podiam ser publicados em livros e tal. E o Caderno de Cultura do Estado, então, ele foi um marco, né? Naquele momento. Hoje isso praticamente não existe mais, né? Nem a Folha, né? Pensando nos dois grandes jornais de São Paulo, nem a Folha e nem o Estadão abre espaço para textos mais longos. Então, e a própria crítica de cinema no jornal, nos jornais impressos, ela tem encolhido significativamente. Ela tem
se ampliado na internet, mas tanto que eu escrevo para um site de Pernambuco, né? Essa possibilidade não existiria há 30 ou há 40 anos. Né? Ela abre essa possibilidade, mas, por outro lado, o jornalismo impresso ele praticamente, não é, encolheu, e eu não sei se ele tem uma vida tão longa nos próximos anos. Eu desconfio que não. Vamos ver o que vai ser dos próximos capítulos. Humberto, seguinte, quero saber de você uma coisa. Vamos tocar no assunto que o pessoal mais gosta aqui no meu programa. O filme Diga. Tropa de Elite, Humberto, o filme Tropa de Elite... Se eu vi? Não, eu acho que você viu, não viu? Tropa de Elite? Claro. Então, o Tropa de Elite é um dos mais badalados filmes daí dos últimos tempos no cinema brasileiro, né? Lotou as salas de cinema, parte do público louvando as ações polêmicas, né, do Capitão Nascimento, brilhantemente interpretado pelo querido Wagner Moura, um baita de um ator, né? E esse filme ganhou o prêmio lá em Berlim, né? Ganhou o prêmio Urso de Ouro de Berlim nas mãos do Costa Gravas, que é um diretor que a gente sabe que tem uma filmografia muito ampla e muito dedicada à questão dos direitos humanos. Então, assim, você é da área das exatas também, então você sabe que às vezes a equação não fecha muito bem, né? E parte do público, assim, até algumas pessoas também publicaram lá fora, depois até me contaram isso, que o que acontece? Que esse filme, de alguma forma, algumas pessoas acham isso, que ele pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa, Humberto. Você acha que o cinema ele tem realmente esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha sobre essa força do cinema? Não, eu acho que não tem, nesse sentido que você está falando, no sentido que um filme como Tropa de Elite, por exemplo, poderia influir. Eu entendo que não. O Brasil é um país com uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Tropa de Elite foi uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro e fez algo em torno de 8, 9, 10 milhões de espectadores, vamos assim dizer. Claro, isso continua até hoje, ainda se vê, né? Tem uma questão de inércia aí do filme logo depois do seu lançamento. Mas você imagina, então, uma população de 200 milhões de habitantes, algo em torno de 10, que fosse 20 milhões, isso talvez fosse fácil pensar, Rafael. O cinema soviético, por exemplo, no período principalmente stalinista, nas décadas de 30 e 40, um filme, por exemplo, como A Queda de Berlim, quer dizer, esses dados eles são sempre indicativos, mas fez algo em torno de 30, 40, 50 milhões de espectadores. Na década de 40, na União Soviética, na ex-União Soviética. Então, aí você tem um dado massivo, não é? Que efetivamente você possa considerar, não é? Para levar em conta uma maneira de se pensar. O cinema de propaganda, por exemplo, nazista, na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi assistido por milhões de alemães. No caso agora do Brasil, em filme como Tropa de Elite, só esse dado assim de numérico, né, já para mim inviabiliza a ideia de que ele pudesse influenciar. De qualquer forma, ele é um filme importante na medida em que ele sintoniza com um determinado momento da nossa história recente e ele, de algum modo, ele funciona como uma espécie de retrato daquele momento, o momento em que ele foi realizado. Isso, para um circuito, vamos assim dizer, mais fechado de espectadores, eu acredito que ele tenha um peso e uma influência muito grande, muito significativa. Vamos pensar em estudantes, por exemplo, no meio universitário, não é?
ou no meio mais intelectualizado, em que essas discussões efetivamente acontecem. Mas, num sentido mais amplo, eu acho impossível pensar isso no que se refere ao cinema. O cinema, ele não por exemplo, uma entrevista, você citou um pouco antes sobre a questão de produção do Pedro Bial, uma entrevista do Pedro Bial, ela, não é, aquilo que é falado nela tem uma ressonância muito maior do que um filme, né? A fala de um entrevistado. O que o filme ele mobiliza é um debate e uma discussão com controvérsias, com pontos de vistas, e isso vai alimentar, e acaba alimentando muitos dos debates no âmbito intelectual. E isso sim, isso acontece. Não creio também que ele influencie quem já tem uma posição favorável ou contrária. Ele simplesmente fortalece. Ou então ele gera má vontade. A gente vê isso, por exemplo, agora mais recentemente com Bacurau. Não é? Então, Bacurau, por exemplo, já é um filme que justamente por causa desse momento em que nós estamos vivendo, ele gerou uma discussão nas redes sociais que não é tão comum. Essa discussão, por exemplo, não aconteceu à época de Tropa de Elite. Eu não é, vendo, né, posições, por exemplo, de quem procurou boicotar Bacurau por ser entendido como um filme de esquerda, tal, etc., nesse vínculo ideológico, encheu as caixas, né, de mensagens e as mensagens nas redes sociais. Então, eu acho que, por incrível que pareça, um filme como Bacurau, por exemplo, ele acabou mobilizando um escopo muito mais amplo de pessoas do que a gente possa imaginar ou discutir no primeiro momento. Tropa de Elite, para mim, é um fenômeno, não é? Principalmente pela, pela bilheteria, mas ele entendo que ele ficou restrito ao ambiente acadêmico, intelectual, de uma discussão mais centrada. Perfeito. Humberto, seguinte, eu queria saber de você uma coisa. Pela internet e outros meios de comunicação existem novos veículos, né? Instagramers, YouTubers, TikTokers, essa nova tecnologia, porque a gente vai ter que ficar se atualizando, que nem o pessoal lá que programa, os programadores de computador, ficam se atualizando dos programas lá, dos sistemas, etc e tal, e toda hora tem uma questão nova, e tem gente produzindo conteúdo voltado a cinema nessas novas redes, né? Eu queria saber de você uma questão. Você acha que existe algum certo tipo de preconceito da velha geração que produz conteúdo sobre cinema para com essa nova geração de críticos ou criadores de conteúdo sobre cinema? O que você acha dessa questão? Eu não diria que é um confronto, mas talvez em alguns casos seja um confronto entre questões de conteúdo, né? O que seria crítica de cinema, o que não seria, o que seria divulgação? O que tu acha dessa nova geração produzindo conteúdo de cinema, mas não necessariamente é um crítico de cinema? Sei. Olha, Rafael, a gente passa, nos últimos anos, por mudanças muito significativas, né? As redes sociais, elas marcam bastante a nossa realidade nos últimos 10, 11, 12 anos. Então, para quem é de uma geração, eu, no caso, mais antiga, que estava acostumado a ler, por exemplo, jornal impresso, ver um texto escrito com cuidado, uma análise de um filme, muitas vezes, não é, fortemente embasada culturalmente, com referências, tal. O meu caso, né? Eu, às vezes, quando eu vejo, você está falando de youtubers e tal, etc., quando eu vejo
coisas assim, eu sinto uma certa superficialidade no tratamento de filmes, né, de determinados filmes, de determinados diretores. Agora, se há uma diferença, se há uma... Eu acho que é mais a questão de geração mesmo. São gerações distintas e com uma forma de entender o mundo da cultura, em sentido amplo, não é? Diferente. Esse choque de gerações, e aí é uma coisa que a gente pode voltar para décadas anteriores, é uma coisa muito mais no âmbito do comportamento das pessoas. Né? A gente vai pensar, por exemplo, na década de 60, em que os jovens, não é? Se rebelavam contra determinados valores de comportamento e tal, etc. O mundo adulto, não é? A famosa frase da época, não confiar em alguém com mais de 30 anos de idade. Então, eu acho que isso, de algum modo, se reflete ainda nos dias de hoje, e há, claro, tratamentos diferentes. Eu vejo, assim, em sala de aula, por exemplo, o quanto há de dissonância entre aquilo que eu gosto, por exemplo, aquilo que eu aprecio, o mundo que, de algum modo, se formou na minha cabeça, e os jovens, eu dou aula para jovens de 17, 18, 19 anos de idade, o que eles gostam. Então, eu acho que essa mudança faz parte, né, de uma geração para outra, meio que inevitável no nosso comportamento, e ela ocorre nesses últimos anos de maneira bastante rápida, e as redes sociais, o mundo que a gente vive, ele tem a dinamicidade do mundo que a gente vive, ele acaba sendo determinante para que você tenha, sei lá, passados 10, 15 anos, uma geração com uma forma de pensar ou com uma expectativa totalmente diferente da anterior. Então, mas os conflitos eles sempre vão existir. Né? Eu acabei de falar que tenho uma filha de 5 anos de idade, e às vezes eu fico imaginando quais serão os gostos dela. Ela passa o dia todo vendo iPad, vendo os desenhos animados dela. Quer dizer, ela forma todo um universo de cultura que, num primeiro momento, ele é inacessível a mim. Não é? E que eu procuro, na medida do possível, tentar acompanhar. Mas, olha, Rafael, eu né, sou bem mais velho que você, eu posso dizer uma coisa a esse respeito. Quando a gente chega numa determinada idade, a gente olha um pouco, eu pelo menos, né, olha um pouco o passado com uma certa nostalgia. E aí, muito do que se fazia, ou do que eu acreditava, ou, né, daquilo que para mim era importante, gera para mim um certo sentimento assim de pesar, de ver que o mundo segue um caminho diferente. Então, às vezes, né, mais recentemente, por exemplo, numa aula, uma aluna comentou alguma coisa sobre a chatice dos filmes do Godard, aluna de cinema. Então, esse tipo de afirmação, não é? Passa, quer dizer, não tem muito como convencê-la. O mundo que ela vive é um mundo que provavelmente daqui a alguns anos, não é? O Godard vai ter uma importância que não é exatamente a importância que eu dei na minha época, quando havia todo um culto em torno. Eu lembro a primeira vez que eu assisti a Cossado, não é? O ritual, a sala, as pessoas, a conversa com os amigos depois sobre o filme. Então, isso hoje acontece em outro nível. E Godard é um velhinho meio chato, que o tempo dele já passou, tal. Então, esse sentimento, vamos assim dizer, de pesar, quando eu vejo... Mas isso tem a ver com a idade, não é que eu
a minha época, para usar um outro clichê, que a minha época foi melhor que a atual, que a minha filha só assiste bobagem no iPad. Muito provavelmente, os meus pais ou os adultos talvez achassem bobagem ficar assistindo Bang Bang na década, seriados, né? Que hoje eu acho extremamente ingênuos, os Bang Bangs, seriados na década de 70. Então, aí é uma questão do movimento da história, do fluxo da história, e como as coisas elas se modificam com o tempo. Bacana. Esse negócio do confronto de geração, eu falo confronto, é uma palavra muito forte. Mas esse embate, essas argumentações de gerações é muito interessante. Eu vejo isso na minha casa, assim. Quando eu encontro com o meu pai adora filmes do Conan e filmes que tem guerra, arco e flecha. Ele tá louco para ver O Homem do Norte. Essas coisas. Ele gosta de filmes assim, só vê filme assim. É impressionante. Eu também peguei. Seu pai deve ter mais ou menos a minha idade. Então eu também peguei esse Conan e tal. Olha, ele adora, ele tem todas as revistinhas do Conan. Um presente bom pro meu pai é a revistinha do Conan, aquela coisa toda. Saiu um filme diferente assim, então ele já me manda. Quero ver. Saiu agora até um seriado que vai ter novo do Rodrigo Santoro, com o Álvaro Morte, que fez o La Casa de Papel, que é sobre Fernão de Magalhães, aquelas viagens que faziam em 1400 e pouco, né? Aquela coisa toda, vai ter lá na Prime Video, aí ele me manda. E eu sempre ficava discutindo com ele sobre isso e tal. Ele falou, vamos ver isso, tal, não sei o quê. E é muito bacana também a gente poder argumentar sobre, né? Por que assim, eu falo para ele, pai, vamos ver outro tipo de coisa. Não, eu só gosto disso, eu fui criado assim, vi isso a minha vida toda. Para mim, cinema é isso, é quando tem guerra, é o gladiador, é o Russell Crowe. Eu falei, tá bom, tudo bem. Cada um pega o seu recorte que quiser, mas é sempre bom falar sobre cinema, não importa o tema, assim, né? O Celso Sabatini tá falando que o pai dele gostava de Glenn Miller, ó. E o avô falava pra ele que isso não é música. Aí, ó. Sim, então, mas eu não acho que uma geração é melhor que a outra. Eu acho que cada geração tem. Né, eu tento entender como determinadas coisas funcionam hoje, né, para os jovens, para quem tem menos de 30 anos, digamos assim. Não, é complexo pra caramba. Mas, assim, no final das contas, essa questão das gerações em relação ao conteúdo de cinema, eu acho que é super válido tudo, sabe? Qualquer iniciativa para falar sobre arte, ainda mais hoje num país onde a gente vive essa loucura toda, eu acho que é legal. Então, tem gente que faz vídeo de 1 minuto falando sobre um filme. Tudo bem que às vezes a nomenclatura da coisa pode estar errada. Aquilo ali não é uma crítica, não é uma análise, é uma divulgação do filme, é uma divulgação do cinema. Isso é legal também. Eu tô louco para ver TikTokers falando sobre Godard, né? Fellini, podia ter, né? Não vi ainda nenhum. Não vi ainda nenhum. Mas quem sabe aí pode ser até uma ideia aí pro pessoal, ó. Isso pode ser bacana. Ó, a Ivonete falou que tem gente que gosta até dos filmes do Nicolas Cage. É verdade, Ivonete. Tem gente que gosta dos filmes do Nicolas Cage. E falar nisso, amanhã estreia um onde ele interpreta ele mesmo, hein? Onde ele interpreta ele. Eu acompanhei. Mas, olha, achei fantástico, tá? Fazendo uma observação. É sensacional o filme. O Peso do Talento é disparado, uma das melhores coisas que o Nicolas Cage fez na vida dele. Você assim, gostou? Eu amei. Eu ri do começo ao fim, Humberto. Então tá bom. Sensacional. Quero ver depois, ver se você, quero que você assista o filme do Nicolas Cage e faça um texto, hein, Humberto? Merecem. Esse merecem. Tá bom. Compromisso assumido, Rafael. Show de bola. Carol falou que na época dela de estudante de cinema, ela sempre achou interessante, já amava Godard. Olha que legal. Isso é muito bacana. Quando eu era adolescente, vou contar pra você essa história. Quando eu era adolescente, Humberto, os meus amigos, eu também, assim, eu parecia que eu estava em outro planeta. Eu falava de Woody Allen, de outros diretores que eu gostava, David Fincher, né? Aquela coisa toda ali. O pessoal não sabia nem quem era. Não sabia nem quem era. Eu falava assim, meu aniversário, eu escolhia o que a gente ia fazer. Eu levava todo mundo pro cinema ver um filme. Aí eu lembro que eu levei a galera para ver O Retorno do Talentoso Ripley com o John Malkovich. Todo mundo dormiu. Todo mundo dormiu. Meus amigos todos dormiram na sala. Só eu que fiquei acordado para ver até o final do filme. Então, caramba! Assim, eu não tinha com quem conversar. Às vezes eu me sentia muito assim, sabe? Eu me sentia muito triste, solitário, sozinho. E eu tinha um videocassete antigo e eu botava uma chave de fenda para ele funcionar. Eu nunca quis comprar outro. Eu adorava aquele videocassete. Era uma coisa sensacional, assim. E aí eu comprava aqueles VHS, né? Alugava, botava para ver. Que saudade que eu tinha. Era o meu momento, sabe? Assim, meu momento com cinema, de ficar debatendo.
E, poxa, o bom da internet é isso, né? Hoje em dia a gente pode encontrar tantos amigos, né? Tantas pessoas que pensam, que amam o cinema, né? E debater essa arte tão linda. Isso, poxa, por isso que eu fico muito feliz. E trago todo mundo que eu admiro aqui no meu programa para a gente ficar falando de cinema. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom, né, cara? A gente tem que usar sempre a internet pro lado do bem, né? Do lado do amor, do carinho, né? De colocar coisas boas no mundo, né? Eu tenho certeza que todas as conversas aqui que eu trago, de alguma forma, podem influenciar. É a minha contribuição também a todo mundo que gosta de cinema, que pretende gostar, né? Os vídeos vão ficar por aí, né? Nessa internet louca aí, que só tem que se desenvolver. E isso é Não, muito a bacana. internet, como qualquer coisa, é uma faca de dois gumes. Então, é claro que há não é, coisas muito importantes ali, positivas, mas não é assim como a energia nuclear, ela serve para você fazer bomba e para você, né, colocar energia elétrica em casa. Então, nesse sentido, a internet ela é um instrumento que eu acho que é importante nós nos apropriarmos e aproveitarmos naquilo que efetivamente ela tem de positivo. Verdade, professor. Show de bola. Olha, mandar um abraço aqui para ele, Marcelo Iqueda, meu querido amigo, tá aí, Ah, ó. Muito Ikeda. bacana, muito bacana o papo com o Humberto. Grande Marcelo Iqueda, ele que é daqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, de Campo Grande, conhecida também como Big Field, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, meu querido amigo Marcelo Iqueda. Esse é muito fera também, já esteve aqui com a gente, pesquisador, professor, nota mil. Grande Iqueda. Tá no Ceará agora. Tá no Ceará, ele é fera. Eu tenho todos os livros dele. Eu fui lá na biblioteca do Caviri, peguei 2 livros lá do Iqueda. O Ikeda é Sensacional. um Iqueda dos, é um fera. dos estudiosos de cinema dos anos mais recentes, mais prolíficos. A capacidade dele de escrita é impressionante. E ele usa todos os espaços. Eu, né, acompanho bastante o Marcelo, e não só pensa muito bem, né, como ele tem uma facilidade incrível para escrever textos longos, inclusive. Sim, sim, sim. Sensacional, sensacional. Até queria deixar a dica aqui pro pessoal também. O site Meio Amargo, do Bruno Carmelo. O Bruno Carmelo agora tem um site só dele, de cinema, de crítica de cinema. Também um crítico de cinema que eu adoro aí. Cara sensacional. Já teve no Adoro Cinema, no Papo de Cinema. Ele olha, tem um texto impecável aí, sempre com ótimas dicas de filmes aí. Pessoal que quiser acessar aí, acho que é Meio Amargo. Só procurar Meio amargo, exatamente. Meio Amargo, Eu só não sei se é Uhum. .com.br, mas depois vocês botam no Google aí o que vocês acham. E muito bacana, muito bacana. Não deixem de seguir lá o grande Bruno Carmelo, que já Ele teve aqui também. começou recentemente, eu já vi algumas coisas do Meio Amargo, inclusive no texto mais recente sobre Arthur Rimbaud, eu acabei chupando uma entrevista que ele fez com o Laurent Cantet, publicada no Meio Amargo. Que bacana. O Arthur Rambo, acho que estreia amanhã, né? Estreia amanhã nos cinemas, se eu não me engano. Aqui em São Paulo amanhã, sim. Amanhã em algumas cidades estreia amanhã aqui o Arthur Rambo. Bacana, show de bola. Vai competir com o filme do Nicolas Cage, não é uma boa competição. Pois é. Quase desleal, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Ô, Humberto, seguinte, queria saber de você uma coisa. O Cinderela Baiana, Humberto, o filme Sei. de Cinderela Baiana é um dos marcos do nosso cinema, um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99% do seu tempo. Essa é a minha opinião. Mas eu Sei. queria saber de você uma coisa, Humberto. Para você, Diga. existe filme ruim, Humberto? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Cada filme chega de forma diferente. E aqui, essa questão que você levantou, ela é bem interessante, por quê? Porque é claro que, à medida em que cada um de nós estabelece uma determinada seleção sobre aquilo que é bom ou ruim, para cada um de nós, o bom ou ruim vai funcionar para a experiência que cada um tem daquilo que é bom ou ruim. Filme ruim em sentido absoluto, como você está colocando aqui, não, um filme, o pior filme, né? Na verdade, eu vou lembrar uma frase que é atribuída ao Paulo Emílio, mas que não é, ele não há registro de que ele efetivamente tenha enunciado, que é que o pior filme brasileiro é melhor que o filme estrangeiro.
pior filme brasileiro. O que acontece é que o cinema, não é, mesmo um filme hollywoodiano ou norte-americano, por pior que seja, ele pode nos ensinar alguma coisa, não é, desde que tenhamos olhos para isso, a respeito da realidade americana. Um filme não é... Quando a gente está pensando em bom e ruim, a gente está pensando do ponto de vista estético. Quer dizer, uma discussão, um outro tipo, não é, afinal de contas, ou do ponto de vista da inovação, da linguagem, tal, etc. Agora, o cinema, ele é, ao mesmo... Estou falando de cinema comercial, é uma indústria, então, aí o que você tem? Né? Um celeiro, sei lá, de 100, 200, 300 filmes, é impossível que você tenha inovação, que você tenha um rebuscamento estético, que você possa ter esse tipo de destaque. Agora, eu acho que sempre se pode aprender com um filme, sempre se pode extrair de um filme algo que seja positivo, por pior que seja o filme. Então, filme ruim, no sentido absoluto, eu não consigo enxergar desse jeito. Depende de como você olha o filme, aquilo que você quer extrair do filme. Ele pode ser mal feito, mas tecnicamente, um filme mal feito tecnicamente, basta a gente pensar nos independentes dos anos 50, 60, Roger Corman. Quer dizer, o que significa você fazer um filme tecnicamente mal feito? No entanto, 50, 60 anos depois, você volta para a década de 60 e assiste esses filmes e vê um determinado clima, uma determinada situação, não só do cinema norte-americano, mas a própria política, a época da Guerra Fria, aqueles filmes de ficção científica, não é, com efeitos visuais, não é, que hoje são horrorosos, mas é importante que se veja, por exemplo, o clima da época, a mentalidade que está por trás, a motivação. Então, são fatores que eu acho que são importantes sempre que a gente está diante de um filme. Criticar, nesse sentido, para mim, é justamente se estabelecer, para quem escreve e da perspectiva daquele que escreve, as balizas do que para ele é importante, ou daquilo que, de algum modo, para ele falta ou não está suficientemente elaborado em um filme. Mas daí a acreditar um filme como ruim, eu não faria isso. Aliás, já que você tocou nessa questão, Rafael, em relação à crítica, eu às vezes tenho uma certa desconfiança da crítica quando ela é demolidora em relação a um filme. Eu acho que aí é um pouco de exercício de narcisismo de parte da crítica que procura, não é, demolir um filme. Eu, por exemplo, até porque, como profissionalmente eu não vivo, né, da crítica de cinema, eu jamais escreveria sobre um filme para demoli-lo, para acabar com o filme. Se eu acho que não vale a pena, né, então eu também não escrevo. Isso não quer dizer, obviamente, que eu só escreva sobre aquilo que eu gosto. É que a questão do gosto, para mim, ela é uma questão subjetiva. Então, eu posso gostar ou não gostar de um filme, no entanto, ver nesse filme virtudes que independem completamente da minha subjetividade em relação a ele. Perfeito, show de bola, show de bola. Humberto, já está quase chegando aqui no final do nosso programa, já tem 55 minutos de papo, passou rapidinho, aqui passa rápido, papo bom passa rápido. A gente agora vai fazer o Bumerangue Cinéfilo, esta hora tão aguardada por todos os espectadores deste programa maravilhoso. Sim. Você sabe que o Bumerangue Cinéfilo é uma homenagem àquela parte do programa da Marília Gabriela, que ela perguntava, uma cor, uma roupa, e aí a pessoa responde com uma frase... Sim. Ou uma palavra. E aí a gente encerra esta noite maravilhosa, desde já te agradecendo a presença, Humberto. Pô, foi sensacional, você falou tantas coisas, e você já matou várias perguntas que eu ia fazer em várias respostas, cara. Muito obrigado, cara, desde já pela presença, cara.
Tá sendo nota 1000, cara, te receber aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Vamos lá, Humberto. Seguinte, então. Tá preparado? Primeiro eu pergunto se você está preparado. Tá preparado? Tô preparado, sim. Então vamos lá. Vamos lá. Professor Humberto, o que mais incomoda um crítico de cinema? O que mais incomoda... acho que eu acabei respondendo aqui. É ler um crítico que parte da demolição de um filme. Isso realmente me incomoda. Show de bola. Professor Humberto, indica um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Pode ser um curta, um longa, um média. Um filme que mora no teu coração e você queria indicar para a galera assistir. Ou até mesmo para rever, né? A gente sabe que às vezes tem aquela questão de você vir uma hora, depois é importante rever. Eu acho que os filmes, hoje, principalmente, o Desafio do Sarraceno é um filme que não tem o espaço de discussão que eu acho que poderia ter. Inclusive, se não me falha a memória, mas aí a Ivonete que nos está vendo pode me corrigir. O Desafio não me parece que está entre os 100 melhores filmes brasileiros da Abracine. Eu dei uma olhadinha outro dia no livro e acabei não encontrando. E, para mim, é um dos grandes filmes do cinema brasileiro. Desafio do Sarraceno. Bacana, que legal. Ninguém nunca tinha indicado esse filme aqui. Eu adoro quando vem dicas assim de filmes que ainda não tinham indicado. Muito bacana, cara. Show de bola, excelente. O Desafio, filme de 1965. Infelizmente ainda não está indo no streaming, né? Mas lembrando aqui, eu sempre falo com o pessoal que na Globoplay tem vários filmes bem bacanas de outras décadas do cinema brasileiro. Então, quem quiser já se aprofundar nesse nosso maravilhoso cinema. Quem fala que cinema brasileiro é ruim, não conhece de cinema, não sabe de cinema. O cinema brasileiro é sensacional, pessoal. E tem sempre uma pérola positiva, um negócio bacana para a gente descobrir. Então, descubram o cinema brasileiro. Isso é importante. A Ivonete, falando aí que não tá na lista. Então, mas isso é uma coisa assim que eu não consigo entender nessa. Polêmica. Não, claro, eu sei como foi feita a votação na época, mas é um dos grandes filmes. Aliás, o Sarraceno praticamente não está presente nos 100 melhores filmes brasileiros. E para mim, ele é um dos grandes diretores, né? Aliás, antes mesmo do Glauber Rocha, o que a Ivonete está falando ali? Ela falou, mas muita coisa boa ficou de fora. De 100 Sim, é 100. Que só podiam ser 100. Tem isso também. Não. Né? O limite dos 100, realmente, alguma coisa vai ficar de fora. Né? Para você ver quanta coisa bacana, né? Para você ver quanta coisa bacana tem no nosso cinema, né? Quanta coisa bacana. Isso é muito legal, cara. Isso é muito, muito legal. Ó o Ailton aí, listas são sempre polêmicas. É verdade, O Ailton, meu próximo convidado, já está aqui também com a gente. Um beijo para você, Ailton Monteiro, querido. É verdade, listas são sempre como polêmicas. Foi feita a lista na época. São sempre polêmicas. Listas são sempre polêmicas. Sim. Listas, olha, a única lista que não é polêmica, Humberto, é os 5 piores filmes do Nicolas Cage. Isso daí todo mundo já sabe. É a única lista que não há muitas polêmicas em relação a isso. Encabeçado por O Sacrifício. Eita filminho, hein? Ô Jesus Cristo. Fizeram, olha, prefiro nem falar aqui, estamos numa noite agradável. Olha só, Humberto Silva, querido, vamos lá para a próxima pergunta. Quando você está na tua casa, Humberto, você não está dando aula, não está escrevendo suas críticas, você está no sofá da tua casa, ligou o seu home theater, qual o streaming que você mais assiste, assim? Frequente, ou que você mais assiste, ou alguma coisa mais frequente? É HBO Max, Netflix? O que liga na televisão do Humberto? Tá. Não, aí eu vou te dizer o seguinte: o que eu tenho visto mais recentemente é a Internet Archive. Eu não tenho visto muito. Os streams mais populares, né? Exato, mas frequentemente eu assisto na Netflix, né?
no HBO, mas muito raro. Eu não tenho essa disciplina de ficar vendo filme em streaming, assim, né, nesses canais mais recentes. Vejo muito esporadicamente. O que eu mais recentemente, o que eu estou vendo são filmes antigos, filmes das décadas de 10, 20. Abriu até um sorriso aí quando falou, ó, tô vendo os filmes antigos. Abre até um sorriso, Até, né? até, Abre a até um década, sorriso. até a década de 30. E quando me mandam, né, filmes para eu ver, então aí eu vejo tal. Mas eu não tenho essa disposição, vamos assim dizer, de ficar muito tempo vendo, por exemplo, Netflix, né? Então, se sair na época do Oscar, por exemplo, eu vejo os filmes que estão lá, os filmes que estão, né, em streaming. Mas depois passa, eu procuro acompanhar o cinema de uma outra maneira. Nesse ponto, eu sou antigo, sou bastante antigo. Ô, Humberto, na tua infância, em qual cinema você assistia mais filmes, assim, que seus pais te levavam? Qual cinema que você lembra, assim, logo de cara, assim, quando você era criança? Caramba, eu ia nesse cinema, adorava. Então, Rafael, eu demorei para frequentar cinema e eu lembro de frequentar na década de 80 já, no Lago do Aroche, por exemplo. Tinha um cinema no Lago do Aroche, em São Paulo, ou então os cinemas da Avenida Ipiranga, Avenida São João, isso na década de 80, né, que, né, depois se transformaram em igrejas pentecostais e tal, etc. Mas a lembrança de frequentação de cinema mais forte que eu tenho é a partir da década de 80, Belas Artes, por exemplo, ou o Cine Sesc, que eu comecei a frequentar, mas aí já adulto, já com 18, 19 anos de idade. Antes eu ia muito pouco ao cinema, assim, na infância. Bacana, bacana. Pô, aí em São Paulo tem tantos cinemas que eu adoro. Eu me sinto um pouco paulista, sabe, Humberto? Às vezes eu me sinto um pouco paulista. Eu falo isso, mas eu adoro a praia. Eu adoro praia, mas assim, mas Essa é a cara, vantagem olha, do Rio. mas eu chego em São Paulo, eu me sinto bem, aquele friozinho, aquelas ladeiras todas. Adoro ladeira. Adoro ladeira, Sim. aquelas ladeiras de São Paulo. E, cara, olha, tanta coisa bacana. Aqui no Rio tinham muitos cinemas também. Passei minha vida na Tijuca, que é um bairro bem bacana aqui no Rio de Janeiro. E tinham muitos cinemas por aqui, cinemas de 2 andares, Carioca, o América, era tão bacana, tão bonito. Hoje em dia aqui no Rio, nem Copacabana, que também já teve vários cinemas, tem um cinema, não tem mais o Rox, não tem mais o Joia. É uma tristeza, queria que voltasse no E tempo. isso gera nostalgia. É um tempo que É foi verdade, que não existe mais. é verdade. O que eu vou contar para os meus filhos, né? Vou falar de um É. cinema que não existe mais. Dói meu coração quando eu penso isso, sabe? Dói meu Não, coração. aliás, essa é uma das coisas, essa discussão mais recente sobre sala de cinema e streaming, ela está muito ligada também ao sentimento de nostalgia de uma época que, de repente, deixa de existir. Interessante, eu estou lembrando agora do filme Cinema Paradiso, que, de algum modo, ele traz essa questão. É verdade. Alfredo! Alfredo! Maravilhoso. Esse filme de cinema Exatamente. Paradiso, fantástico. Humberto, agora para a gente fechar o nosso programa com chave de ouro, a pergunta mais difícil de todas, essa cai no vestibular. Você sabe, você acompanha o programa, você sabe, essa cai no vestibular do ITA, do IME, os nerds do mundo todo ficam desesperados, nem professor de cursinho sabe ao certo essa resposta. Mas você, Sim. como bom físico, filósofo, professor de cinema, crítico de cinema, tenho certeza que você vai conseguir me dar uma resposta bem bacana e mandar aqui uma mensagem. O Celso Sabadinho, ótimo programa, parabéns. Vai Corinthians e Lula lá. Show de bola. Eu concordo com o Lula lá, mas o vai Corinthians não, né, Celso? Vai Flamengo, né? Vai Flamengo, Mas o né? Celso, quando pode, o Corinthians aparece. Olha, a pergunta é a seguinte, Humberto, pra gente fechar essa noite maravilhosa. Qual é teu filme favorito com ele, o sobrinho do Coppola, o primo da Sofia? Ele que estreia um filme maravilhoso amanhã, Nicolas Cage. Qual é teu filme favorito com o Nicolas Cage, Humberto? Você sabe que, como eu já sabia que você faria essa pergunta, eu fiquei pensando o tempo todo que resposta te dar.
Bom, então, indo direto à resposta, o filme que eu mais gosto que tem o Nicolas Cage como protagonista é Coração Selvagem, de David Lynch. Coração Selvagem, com David Lynch, Mas maravilhoso. a minha mulher, ela assiste, e ela vai ficar brava por eu falar assim, né, ao vivo, ela assiste o tempo todo A Lenda do Tesouro Perdido. Cara, Então, esse maravilhoso. filme, esse filme eu já assisti não sei quantas vezes. Talvez seja um dos filmes que eu mais tenha assistido recentemente. A televisão está ligada, ela vai dormir, eu bato o olho, está passando a ler. Eu já decorei o filme. E eu gosto muito, quando minha resposta, um filme como esse, ela falou, não, mas você vai falar isso, é um filme infantil e tal. Mas, olha, Rafael, há ali uma coisa que me chama muita atenção, que é não exatamente uma discussão, mas o modo como é abordada a questão da Constituição americana, que passa por uma certa infantilização da trama e tal, etc., mas que eu, como professor de história, vejo como muito importante. Então, a gente muitas vezes não conhece, não tem ideia nenhuma. Então, um filme que eu poderia chamar de ruim, isso que a gente, né, falou agora há pouco, você pode extrair isso nele de positivo. Então, eu acho muito interessante como ele traz essa questão, mas não só de informação a respeito da Constituição americana, mas sim como o norte-americano pensa a respeito da Constituição. Claro, não estou aqui fazendo uma afirmação de sociologia do comportamento do norte-americano, mas como o filme, de algum modo, ele traz isso. E o Nicolas Cage está muito bem, digamos assim, nesse filme. Agora, há um outro filme também, que eu vejo também, a minha mulher vê com muita frequência, que eu gosto, que a presença dele é muito forte, que é A Rocha. A Rocha. E tal. Aí já é um filme sério. O Michael Bay, o destruidor de cenários, carros e, nesse caso, prisões antigas. Exato. Muito já bom, é legal. série e tal. Agora, legal. Qual filme que eu acho mais impactante, né, tendo ele como protagonista, é o filme do David Lynch. Também é um dos diretores que eu mais aprecio. Humberto, já que você uma lista dos grandes diretores de cinema dos Estados Unidos, eu vou, os 10, por exemplo, eu vou, nessas listas que frequentemente são feitas, eu coloco o David Lynch em algum lugar ali. Show de bola. E você que citou esse filme é bastante citado no Peso do Talento. Filme que estreia amanhã. Então, não perde, Humberto. Você vai rir muito. Não, Humberto. você já me escalou para escrever sobre ele. Então... Eu tô convencendo todo mundo. Estou convencendo todo mundo a escrever e assistir, depois escrever. Eu quero ler o texto de todo mundo. Celso Sabadinho, Vonete, todo mundo. Ailton, todo mundo que tá aí. Marcela Iqueda, o Alisson Oliveira, que está sempre também aqui com a gente. Quero todo mundo escrevendo, que eu quero ler o texto de todo mundo sobre esse filme. Quero muito, muito, muito saber a opinião de vocês. Mas, Humberto, olha só, estamos chegando aqui ao fim. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares, né? Uau, pô, foi sensacional, cara, entrevista, cara. Adorei. Professor, você deu uma aula aqui. Muito obrigado, cara. Continua sendo esse cara inspirador, cara. Para todo mundo que te lê, para os teus alunos. Precisamos de mais Humbertos no Planeta Cinema, para a gente sempre estar conversando e sempre pensando, né? Eu acho que conversar com você, Humberto, faz a gente pensar cada vez mais sobre cinema, né? Refletir sobre a nossa vida, né? Cinema é vida, né? A gente reflete muito sobre a sociedade. Isso é uma das coisas que eu acho importante no cinema, Rafael, é o quanto ele pode ser importante para a gente pensar a vida, pensar o mundo, pensar o nosso comportamento. Então, sim, eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais importantes no cinema. Aliás, essa é uma das razões para eu escrever sobre filmes. Que bacana. Professor Humberto, fica com Deus. Muito obrigado pela presença. E obrigado a essa plateia maravilhosa que esteve aí com a gente, Celso, Ivonete, o Ailton. Oi, Ivonete, vê o filme sim. Ela falou que não quer ver o filme do Nicolas Cage. Poxa, Ivonete, vê sim, quero ver seu texto, poxa, do Nicolas Cage. Vamos lá, vamos ver sim. A Ailton, Marcelo Iqueda, Carol, Dib, o Euler que esteve com a gente. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E daqui a pouquinho, 8h30, pessoal, eu vou entrevistar o Ailton Monteiro, que já está aqui já no bate
papo, vai ser muito bacana. Quero muito conversar com esse cara que eu já sigo já há muito tempão lá pelo Facebook. Um beijo para todo mundo, Humberto. Beijo, muito obrigado. Beijão. Valeu. Tchau. Beijo.